Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Hoje é um dia especial para o Instituto. É um dia especial, eu vou explicar por quê. Os senhores não sabem a dificuldade que é transformar uma fantasia numa realidade. Nós fomos a Brasília. O Ministério da Marinha não acreditava na história. Aliás, no Ministério não. Acredito que hoje 80% da população não acredita na história, achando que o Capitão Gancho, a Ilha do Tesouro, isso tudo está na fantasia, está no imaginário da população. Fomos a Brasília, no Ministério da Marinha, eu, o Nelson e o Marcos. Vocês não queiram imaginar a dificuldade que foi. Não deu um minuto. Lá o almirante imediatamente abraçou a ideia e transformou o Nelson e o Marcos em marinheiro naquela hora. Queria me transformar de um marinheiro, não. Eu só vou se for como capitão de fragata. Aí eles não queriam me dar esse cargo, eles não me levaram. O navio, eles foram APA, uma fragata, tem uma guarnição de 52 e só tem 52 beliches. Aí o almirante foi obrigado a tirar 2 marinheiros para poder encaixar 2 membros do Instituto para irem à Ilha da Trindade. Então, esses fatos eu estou revelando aos senhores, porque veja como é difícil convencer. E eles foram, e tudo que eles vão trazer para nós é dessa viagem que o Nelson e o Marcos fizeram, e o Instituto fica agradecido, fica feliz por saber que nós estamos com esse projeto indo adiante. Temos aqui até o pessoal da área científica que está colaborando. Isso tudo o Marcos vai trazer para nós no documentário. Lá em Brasília nós conhecemos o sargento, jantamos com ele, né, Marcos? O sargento que faz o serviço de drone na Ilha da Trindade. E ele se encarregou de fazer tudo isso. Eu acredito que hoje no Brasil, não sei se a Marinha tem esse documentário que vocês vão ver, mas eu acredito que se tiver é igual, e o nosso pode ser até melhor. Principalmente porque com as explicações que o Nelson e o Marcos vão dar, nós estamos... A Ilha da Trindade é do conhecimento do Instituto. Acredito que não tem nenhum outro instituto no Brasil que tenha conhecimento sobre a Ilha da Trindade, que fica a 1.200 quilômetros no paralelo do Espírito Santo. Tenha tanto conhecimento da Ilha da Trindade como nós aqui do Instituto. E sobre o Pirata Zulmiro, eu deixo por conta do Marcos. Uma boa tarde para todos, muito obrigado pela presença mais uma vez e passo a palavra ao nosso diretor cultural. Obrigado. Agradeço as palavras do presidente Paulo para contar essa história, fazer essa abertura e comentar com vocês que é uma honra mesmo poder compartilhar essa história do Pirata Zulmiro e essa jornada nossa do Instituto, esse projeto que nós estamos organizando. Eu junto como líder da expedição, o diretor Nelson como coordenador geral, daqui a pouco ele vai subir ao palco aqui, quando a gente começar, né, até professor Nelson, se puder, aqui abrir, vir ao palco, né, o nosso coordenador. Estamos organizando a expedição Ilha da Trindade, em busca do maior tesouro pirata do mundo, como eu vou poder mostrar para vocês brevemente um pouco da história, só mostrando, mas é uma honra, né? Nós estamos com esse projeto agora, está indo para o nosso, até correu de forma rápida, Nelson, né? Em um ano, tanta coisa foi realizada. E agora, com a gente pisando na Ilha da Trindade, pisamos na Ilha da Trindade, digamos que a expedição teve início, e agora vai se intensificar mais ainda o nosso projeto. Quero agradecer também a presença do nosso arqueólogo-chefe, professor Fábio Parente, que é o coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade Federal do Paraná, né, que como nós estamos organizando uma expedição arqueológica, tem que ter um arqueólogo-chefe. E o Instituto é quem está organizando a expedição. Né, como o Nelson bem lembra, é a primeira expedição arqueológica, né, que o Instituto de 123 anos está organizando. Professor Nelson, quiser umas palavras... Colabe o microfone aqui. Tá ligado? Tá. Bom, o Marcos já falou, o nosso presidente Paulo Roberto Apner já falou.
É a primeira vez que o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná organiza uma expedição. Ela, além de ser uma expedição histórica, baseada em todo o levantamento e toda a pesquisa de 18 anos do Marcos Juliano e dos livros que ele editou a respeito do pirata Zulmiro, em todas as instituições que nós fomos, em todas, imediatamente deram crédito à expedição, que culminou com a nossa última investida em Brasília, como o presidente falou, e terminada a explanação do Marcos Juliano, o almirante disse: vocês vão no próximo navio para a Ilha da Trindade. Foi para nós uma surpresa, nós fomos lá apenas para apresentar o projeto e fomos contemplados com uma das coisas mais importantes, que é pisar no local onde o pirata depositou os tesouros, os piratas, né? Então, na história do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, é a primeira expedição. E temos aqui hoje a presença do nosso arqueólogo Fábio Parente, que está com a filha em visita aqui ao Brasil, e a expedição está com um time que vocês vão conhecer, e vão conhecer melhor hoje o que significa e como está sendo estruturada a primeira expedição científica do Instituto Histórica e Científica do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. O Marcos Juliano vai fazer a breve apresentação o porquê de toda essa história e depois vamos mostrar a nossa viagem. Muito obrigado, Capitão Nelson. Então, assim, pessoal, a história, né, a busca pelo maior tesouro pirata do mundo, o pirata Zulmiro e o tesouro da Ilha da Trindade. Essa história do pirata Zulmiro e desse tesouro, a Ilha da Trindade, ela é uma ilha vulcânica no meio do Oceano Atlântico, distante 1.200 quilômetros da costa, ali no paralelo do estado do Espírito Santo. Já está em águas internacionais, mas foi recebida do Brasil, na independência do Brasil, Portugal, era a área de Portugal, Portugal cedeu ao Brasil. Hoje é uma base da Marinha e uma base de pesquisas científicas. E a história do pirata Zulmiro, fazendo só um parênteses, o pessoal que muitos não conhecem, era uma lenda urbana na cidade de Curitiba. Um pirata inglês com o nome de Zulmiro, que veio se esconder em Curitiba, e a lenda era que ele havia escondido um tesouro em túneis subterrâneos na cidade de Curitiba. E também havia escondido um tesouro na Ilha da Trindade. Mas não faria sentido nenhum. Como que um pirata vem se esconder em Curitiba? Um pirata inglês ainda com o nome de Zulmiro. Era a maior lenda urbana da cidade de Curitiba, que nem nós tínhamos a loira fantasma na década de 70, que atacou os taxistas. E eu pesquisando essa história, já agora está indo para 20 anos, eu vinha desvendar todos os fatos e os documentos que comprovam que o pirata Zulmiro realmente existiu. E esse tesouro na Ilha da Trindade é real também, como eu vou mostrar para vocês. E da onde que vem esse tesouro na Ilha da Trindade? No ano de 1821, em plena Revolução Peruana, os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru, e nessa época o Peru era uma das cidades mais ricas do mundo. E eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, do Forte Real São Felipe, e colocaram num galeão espanhol que viajava de Lima para a Espanha. E quando o galeão ele saiu, né, do Peru, passou pelo Oceano Pacífico Sul, Estreito de Magalhães, e quando atingiu o Atlântico Sul, um bando de piratas capturou bem o galeão espanhol que estava esse fabuloso tesouro, e esconderam na Ilha da Trindade, essa ilha vulcânica. E até um detalhe, a Ilha da Trindade, ela é a ponta de um vulcão extinto, é uma cordilheira vulcânica. A última erupção ali foi há 3 milhões de anos. Então ela não possui uma plataforma continental e as ondas batem com muita fúria na costa. Até hoje, tem dias que quando a marinha chega lá, está tão violento o mar que eles aguardam 1 dia, 2 dias para poder desembarcar, mesmo com botes. Então, era uma ilha perfeita realmente para esconder algo. E é uma das poucas ilhas oceânicas que tem fonte de água doce. E os piratas esconderam esse fabuloso tesouro. Até tem um mapa aqui mostrando a Ilha da Trindade. Ela está mais ou menos a 1/4 de distância do caminho para a África, né? Já é águas internacionais, mas é território brasileiro. E algum tempo depois, os espanhóis capturaram os piratas que pegaram esse tesouro e esconderam na Ilha da Trindade e levaram para Havana, para Cuba. E um pirata escapou, mas os outros piratas foram todos enforcados, foram executados em Havana.
E justamente esse pirata que escapou era um pirata russo, cego de um olho, ele possuía uma cicatriz muito grande no rosto, e esse pirata foi morrer em Bombaim, na Índia, no ano de 1850, e antes de morrer, ele entregou um mapa do tesouro para um capitão de um navio mercante inglês, falando que na Ilha da Trindade, exatamente na baía sudoeste da Ilha da Trindade, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, eles cavaram uma gruta no fundo de uma ravina e esconderam o tesouro. E de posse do mapa, os ingleses fazem 3 expedições para a Ilha da Trindade. Só que até a última expedição foi bem documentada, só que assim, a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, e a pedra vulcânica desmorona de forma muito fácil. Até tem os desenhos da última expedição, exatamente na Baía Sudoeste, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, eles pegaram, montaram até a barraca deles ali, a expedição inglesa, e ficaram cavando, só que desmoronou bem em cima do local do tesouro, caiu centenas de milhares de detritos, e eles não conseguiram encontrar o tesouro, mas essa história ficou muito famosa, até saiu em vários jornais ingleses. Uma expedição em busca do tesouro, confissões notáveis de um velho pirata, até o último expedicionário inglês, o Edward Frederick Knight, que organizou a expedição inglesa mais bem montada de todas, eles perguntavam para ele assim, mas você acredita que o tesouro está lá na Ilha da Trindade? E ele falava bem assim, sabendo que sei agora, tinha muitas poucas dúvidas que a história do pirata russo era nos seus pontos essenciais inteiramente verdadeira e que os tesouros da cidade de Lima foram escondidos na Ilha da Trindade. O que eu não sei dizer é se eles puderam ser por alguém removidos dali antes de 1890, ou se não puderam então ser encontrados por falta de algum esclarecimento indispensável. E essa história ficou muito famosa no Reino Unido, eles sabiam, o tesouro escondido na Ilha da Trindade, do pirata russo. E agora vem um ponto de inflexão nessa história. No ano de 1879, aqui em Curitiba, essa época, até essa foto aqui foi tirada aqui um pouco atrás do Instituto Histórico, na Praça Zacarias, lá atrás está a Igreja Matriz. Essa época, Curitiba tinha cerca de 14 mil habitantes, era uma cidade que movimentava muito o ciclo da erva mate. Então eram várias fazendas de erva mate, a produção era muito intensa, era uma cidade pequena. E bem nessa época, um imigrante inglês de 20 anos de idade, o jovem Edward Young, imigra para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate. E o transporte da erva mate era todo feito pela Estrada da Graciosa. E bem na saída da Estrada da Graciosa, onde é a rua hoje Erasto Gettner, no Bacaxiri, que tinha ali o Sindacta, existia uma parada de tropeiros que era a Casa do Burro Brabo, que o imóvel ainda existe, tombado. E era uma balada local ali, era uma boate local. E o Edward sai um dia para se divertir na Casa do Burro Brabo e comenta com o dono da casa que ele era inglês. E nessa época, pessoal, o Brasil, o sul do Brasil, nunca teve uma imigração inglesa muito grande. Os ingleses ficaram mais em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e norte do Brasil. E o Edward comenta com o dono da casa que ele era inglês, que ele estava encantado por Curitiba. E o dono da casa fala para ele, mas você sabia que aqui em Curitiba mora um velho inglês escondido no meio do mato, há mais de 40 anos? E o Edward fica surpreso, mas como mora um velho inglês? E o dono da casa dá as indicações, meio-dia cavalgando o seu cavalo, vai encontrar o velho do mato, que era assim que era conhecido em Curitiba. E o Edward vai fazer uma visita para o velho do mato, encontra o casebre, bate na porta, sai um senhor de 80 anos, alto, uma fisionomia expressiva, e morava só o velho e uma escrava. E o Edward fica surpreso porque era um senhor ilustrado, falava grego, falava latim, falava francês, alemão, tinha conhecimentos avançados em literatura inglesa. Até o Edward se pergunta, o que um lorde inglês está fazendo escondido no sul do Brasil num casebre? Esse velho tem algum segredo. Mas o velho do mato nunca compartilhava com ele a história. E o Edward desenvolve uma amizade com ele. E passa-se um ano dessa amizade, e o Edward recebe uma carta dos pais para retornar para a Inglaterra e comunica o velho do mato. E o velho fala para ele, Edward, eu vou contar toda a minha história para você, mas você vai jurar que não vai contar para ninguém essa história enquanto eu for vivo. Naquela época existia a cultura do juramento. E o velho começa a falar que ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, naquela parte, Cork era parte do Reino Unido, a família era extremamente rica, por ser de família rica, ele foi enviado para estudar em Eton College, que é uma escola clássica, uma escola para príncipes na Inglaterra. O futuro rei da Inglaterra, príncipe William, estudou nessa escola, e depois de Eton College ele entrou na academia naval, e aos 25 anos se tornou oficial da marinha inglesa. Só que o velho era muito orgulhoso, ele estava nas Ilhas Bermuda, no Mar do Caribe, ele tem um desentendimento com o oficial superior e acidentalmente ele mata o oficial superior. Sabia que ia pegar um processo de corte marcial, ia ser sumariamente enforcado, matou o oficial superior. Ele deserda, vai ao porto da Flórida, da cidade de San Agustín, embarca em um navio negreiro. 8 meses depois, nesse navio negreiro, ele faz um motim, mata o capitão do navio e abraça a pirataria.
E agora vem um detalhe interessante, ele abandona a identidade dele verdadeira e adota o nome de guerra de Zulmiro e começa a falar que era um pirata grego, porque Zulmiro é o nome da região da Grécia. E agora, com a nova identidade de Zulmiro, o grego, ele desce para o Oceano Atlântico Sul praticar a pirataria. E logo ele fica amigo de um bando de piratas que atacava aqui no Oceano Atlântico Sul, 3 piratas, um espanhol chamado José Sancho e um pirata russo com uma cicatriz no rosto que eles apelidaram de Zarolho. E os 3 piratas, Zulmiro, Zarolho e José Sancho, utilizam a Ilha da Trindade para ser o banco pirata deles. E até o Zulmiro conta uma coisa interessante. Ele fala que existiam 2 depósitos na Ilha da Trindade. Um na Baía Sudoeste, ao lado do Pão de Açúcar, que o Zarolho conhecia, e o pirata Zulmiro e o José Sancho enganaram o Zarolho. Eles escolheram outro depósito, aqui entrando para o interior da ilha, que era o depósito mais rico, chamado a Burra. E daí o Zulmiro conta que o pirata José Sancho, a marinha espanhola, afundou o navio e todo mundo morreu. E o pirata russo Zarolho foi capturado com o bando e o Zulmiro achava que todo mundo foi enforcado em Havana. Ele não sabia que o Zarolho conseguiu fugir da captura e entregou o mapa do tesouro. E o inglês pergunta para ele, como é que você veio parar em Curitiba? E ele falou que por volta do início de 1829, ele foi capturado por um navio de guerra inglês que tinha um comandante chamado Henry Capel. Aquelas coincidências do destino. Henry Capel foi amigo do pirata Zulmiro no tempo da Academia Naval e era amigo da família do pirata. Quando ele reconheceu o amigo, não quis enforcar o colega. Ele simulou a fuga dele no sul do Brasil, aqui em Superagui, com a condição que o Zulmiro subisse a serra e fosse para o interior do continente. E o Zulmiro diz que demora 9 dias subindo a serra, vem parar em Curitiba bem em 1829. Nessa época, Curitiba tinha 3.000 habitantes, era uma vila pequena. E o Zulmiro fica escondido na cidade de Curitiba. Passam-se seus 50 anos, o Edward Young vem visitar ele. E o Zulmiro fala que o tesouro está escondido na ilha, e inclusive ele entrega um roteiro escrito com as coordenadas geográficas de como encontrar o tesouro. Até a gente conseguiu uma cópia do roteiro, está em inglês, mas está falando, o tesouro se encontra escondido numa ilha chamada Trindade, distante 648 milhas da costa do Brasil, em 2 lugares distintos. Ele entrega esse roteiro, mas ele pede o juramento. Não conte para ninguém essa história enquanto eu for vivo. Depois que tiver notícias da minha morte, está livre do juramento. Isso em 1880. E o Edward meio cético, não acreditando muito naquela história do velho que falava uma história muito fantástica. Nós avançamos no tempo 16 anos, até o Edward pega o tesouro, o roteiro, se despede do velho, o Edward volta para a Inglaterra, depois o Edward volta a morar no Brasil, mora em Santos, mora em Minas Gerais, nunca mais volta para Curitiba. Passam-se 16 anos da história, o Edward agora está morando no Rio de Janeiro, com 36 anos, em 1896, ele havia esquecido a história do pirata Zulmiro. Quando ele viu um jornal da época, o Gazeta de Notícias, de 30 de março de 1896, o ano ali, e o título da matéria é Na América do Sul, o tesouro da Ilha da Trindade. E essa reportagem, até ela foi escrita por um cônsul português, o Jaime Batalha Reis, falava da história do pirata russo que fugiu da captura em Havana, que foi morrer na Índia, que entregou o mapa do tesouro, as expedições inglesas. Na hora o Edward se lembrou da história do Zulmiro, falou, parou, esse aqui é o pirata Zarolho, que o Zulmiro achou que havia sido morto. O que ele faz em 1896? Ele manda um telegrama para Curitiba. Cadê o velho do mato? E falam para ele, o velho morreu há 6 ou 7 anos atrás. Ele se lembra do juramento que ele tinha. Daí que ele tenta, até ele tenta uma reunião com o presidente do Brasil na época, Prudente de Moraes, para pegar o auxílio do governo brasileiro para ir para a Ilha da Trindade, e ninguém acredita nele. Ele tem uma ideia de mandar cartas ao Jornal do Brasil contando essa história. Até ele manda a primeira carta no dia 18 de abril de 1896, a nova ilha de Monte Cristo, baseado no romance O Conde do Monte Cristo, a Ilha da Trindade. Mas o Edward coloca um pseudônimo, nome J.F. Bastos. Ele não revela aonde ele encontrou o pirata, mas ele conta, e ele manda 8 cartas ao Jornal do Brasil, contando toda essa história. E na última carta ele revela que ele está com o roteiro do tesouro. E no roteiro do tesouro ele fala em cifras, 8 milhões de libras. Isso em 1880. Atualizando pela calculadora do Banco da Inglaterra, bate 1 bilhão de libras hoje, pessoal. Então é uma quantia considerável. Isso desperta a cobiça de ladrões na época. E daí, um mês após ele escrever a última carta, ladrões entram na casa do Edward de madrugada para tentar roubar o roteiro do tesouro. Na confusão, eles dão um tiro no Edward e matam ele. Ele morre assassinado, o inglês que conheceu o pirata. Os ladrões não encontram o roteiro do tesouro. Ou a polícia não sabe por que o jovem inglês foi assassinado. Não tinha nada. A história desaparece totalmente da imprensa. 14 anos depois, em 1910, em Lorena, interior de São Paulo,
o sobrinho do Edward, mexendo nas coisas do tio que foi assassinado, encontra o roteiro do tesouro. A história, traduzem o roteiro do tesouro e organizam a primeira expedição brasileira para a Ilha da Trindade em 1910. Os tesouros da Ilha da Trindade. O pessoal não consegue nem aportar na primeira expedição na ilha. Daí eles organizam, depois voltam para o Brasil e organizam mais 3 expedições. 2 em 1910, uma em 1911 e a terceira em 1912. Mas a Ilha da Trindade naquela época, imagina, nós estamos falando há mais de 100 anos atrás, sem tecnologia, tudo. Eles vasculham, ficam no máximo por 14 dias na ilha, não conseguem encontrar o tesouro. E começam as reportagens. E na última reportagem de 1912, revelam que no final do roteiro do tesouro tem uma cidade com a assinatura do Zulmiro, Curitiba, 10 de maio de 1880. E essa informação chega na cidade de Curitiba, e o maior jornal da época, o A República, bota uma manchete, né? A lenda das riquezas na Ilha da Trindade. A última expedição foi um insucesso, mas confirmou a exatidão do roteiro do pirata Zulmiro. E uma revelação: o pirata habitou Curitiba e aqui escreveu as indicações do roteiro. E nessa época existiam conterrâneos do Velho do Mato. E começaram, e ele nunca falou para ninguém que era um pirata. E o pessoal, onde que o velho morava? Não, o velho morava na região do Pilarzinho das Mercês. E bem nesta época, 4 anos depois, foram descobertos túneis subterrâneos na região das Mercês. E daí o pessoal começou a achar que o pirata morava perto, e começaram a misturar a história, e acharem que o tesouro do pirata estava escondido não na Ilha da Trindade, mas dentro dos túneis. E até saiu umas reportagens: o tesouro do pirata Zulmiro está no Paraná, em extensas galerias subterrâneas. E até realmente, esses túneis existiram. Eu consegui fotos da década de 60, do professor Kei Maguire. Você entrava num galpão, tinha um alçapão, descia. Eu acredito que foram os jesuítas que construíram isso antes da expulsão deles do Brasil em 1759, uma galeria subterrânea. Mas o pessoal misturou a história, até vasculharam, tentaram encontrar. Não realizam mais nenhuma expedição para a Ilha da Trindade, pela dificuldade de ir, e daí a história desaparece da imprensa. Em 1896 ocorre uma expedição norte-americana do Museu de História Natural de Cleveland. Param na Ilha da Trindade, tentam encontrar os tesouros, mas também sem tecnologia não encontram nada. A história desaparece da imprensa, mas sai em vários jornais da época. Até o Zulmiro saiu em mais de 30 jornais norte-americanos. Um pirata misterioso inglês, o capitão Zulmiro. E a história desaparece. E ela volta de volta em pleno início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, em agosto de 39, o Jornal do Rio de Janeiro trazendo a história: Zulmiro, Zarolho e José Sancho, a Trindade Maldita. Mas bem nessa época, o continente europeu estava pegando fogo, Hitler estava anexando a Áustria, se preparando para invadir Polônia, e um tesouro pirata passou feito uma cortina de fumaça. Mas os repórteres do jornal foram entrevistar o sobrinho do Edward Young, que encontrou o roteiro do tesouro, e ele entregou o roteiro do tesouro para o jornal e foi publicado na íntegra o roteiro do tesouro. Mas o pessoal não prestou atenção. 39, estava pegando fogo, a Segunda Guerra Mundial, e um ano depois, em 1940, aquele mapa que o pirata russo Zarolho entregou na Índia em 1850, esse mapa estava de posse da Marinha Real Inglesa, a Marinha Real Inglesa entregou para a Marinha Brasileira, e um sargento da Marinha, que o avô dele era da inteligência, encontrou o mapa e entregou no jornal, e foi publicado o mapa do tesouro no jornal um ano depois. Até um detalhe interessante: esse é o mapa do tesouro que o pirata russo entregou em 1850 na Índia. Exatamente na baía sudoeste da ilha, tem aqui a palavra treasure, está meio apagado, que é o tesouro. E um detalhe: o Zulmiro, o pirata russo Zarolho, quando entregou esse mapa, não contou nada do bando dele. E o Zulmiro, aqui em Curitiba, falou que eram os 3 piratas: o Zulmiro, o Zarolho e o José Sancho. Olhem as iniciais no canto direito superior do mapa: ZZJS. Esse é o único caso do mundo onde 2 piratas do mesmo bando, em pontos distintos do globo, em épocas distintas, apontam para o mesmo lugar e descrevem o mesmo tesouro. Mas a Segunda Guerra Mundial estava explodindo, a história desapareceu. Em 1950 ocorreu uma expedição da Marinha para a Ilha da Trindade, a expedição João Alberto, onde eles começaram a se preparar para construir um ponto de instalação na ilha, um ponto de instalação permanente. Tentaram encontrar os tesouros do pirata também, não localizam nada, a história desapareceu. No ano de 2017, eu resolvi resgatar essa história, principalmente anteriormente, para os pequenos, porque essa história de tesouros e piratas mexe muito com a criançada brilha o olho. Então, em 2017, eu publiquei um livro, As Aventuras do Pirata Zulmiro, livro ilustrado, infanto-juvenil, está até aqui ele, com 30 páginas de ilustração dupla, bem interessante. E daí a história veio à tona novamente. E eu comecei a pesquisar, para minha intento era procurar publicar um segundo livro. E eu fui em cima das cartas enviadas pelo Edward Young, no ano de 1896,
quando ele fala que quando ele ficou sabendo da história do pirata, ele mandou um telegrama para Curitiba e falaram que o pirata morreu há 6 ou 7 anos atrás. Dava os anos de 1889 e 1890. E estudando as cartas, e um detalhe, em 1880 o pirata falou que tinha 82 anos. Se ele morreu em 89 ou 90, ele tinha 90 ou 91 anos. Fui em cima do livro de registros do cemitério municipal São Francisco de Paula, pedi o livro, comecei a vasculhar em busca de um imigrante inglês que poderia ter morrido em 1889, 1890, com 90 ou 91 anos. Na página 31 do livro eu localizo João Francisco Inglês, morto com 90 anos em 24 de agosto de 89. E um detalhe, o sobrenome inglês não é um sobrenome verdadeiro, é um adjetivo pátrio. Que nem você chamar Luciano italiano, né, ou então Heinz o alemão, ele era o velho inglês. E eu lembrei até das iniciais que o Edward Young botou nas cartas, J.F, uma homenagem ao João Francisco. E eu comecei a vasculhar nos jornais, aonde que o João Francisco Inglês morava em Curitiba. Localizei no jornal de 1921 que ele morava no Pilarzinho, no terreno vizinho aos túneis de Curitiba, nas Mercês. Eu fui ver, hoje é onde fica a Universidade Livre do Meio Ambiente, o Bosque Zaninelli. O pirata Zulmiro escolheu uma região alta da cidade, onde ele pudesse ver a Serra do Mar, que ele tinha medo que os ingleses porventura viessem em busca dele. E comecei a pensar, será que o nome dele, João Francisco, seria o nome verdadeiro dele em inglês? John Francis. Ele falou que nasceu em Cork, no ano de 1798, família muito rica, e os pais mandaram ele para estudar em Eton College. Eton, pessoal, é a escola mais chique do planeta, né? Mais chique, a escola de príncipes. Ela é um internato para meninos que você entra aos 13 anos de idade e pode ficar até aos 18. Se o pirata nasceu em 1798, ele entrou em Eton College no ano de 1811. Entrei em contato com o Eton College, vocês têm a lista de alunos de 1811? Mandaram a lista de 1811 para mim, e eu estou procurando um Francis ou um John, que poderia ter nascido em Cork. E está bem interessante, está o sobrenome, está o nome da pessoa e uma pequena biografia. No final da lista de 1811 eu encontro o aluno Francis, o Francisco Roder, que nasceu em Cork. E o registro está bem esquisito. Roder, o sobrenome, Francis, um ponto de interrogação misterioso, do Castelo Baleia, Condado de Cork, morto há muito tempo. É o único registro que está assim, com ponto de interrogação. E daí eu comecei a ver a família Roder, extremamente rica, o pirata nasceu em um castelo, e esse castelo ainda, ele se encontra habitado, é o castelo mais antigo, construído na Irlanda em 1300, virou um hotel de luxo hoje. Até eu fiquei amigo da dona do castelo, ela até convidou, Marcos, venha se hospedar aqui no castelo do pirata, né, um hotel ali. E daí eu comecei a ver se o pirata tinha ligação, a família dele, com o almirantado britânico. Fui em cima dos livros do almirantado britânico e localizo 7 membros da família Roder que foram oficiais, tenente-capitão. Acredito todos os irmãos do pirata, Peter Roder, Michael Roder, Robert Roder, só que eles manejaram para apagar todos os registros da ovelha negra. E até eu vim a descobrir agora, com a ajuda do cônsul britânico, que o nome dele é John Francis Roder, que nasceu em 1798 em Cork, é o João Francisco Inglês, que morreu em 1889 em Curitiba, o capitão pirata Zulmiro, que morreu com 90 anos. O Brasil no epicentro da maior história de tesouros e piratas do mundo, porque um dos grandes romances da época, o Conde do Monte Cristo, que traz a Ilha de Monte Cristo, foi escrito em 1844, que traz, né, a Ilha do Tesouro, é baseado na história, porque os piratas, quando do russo, do bando do Zarolho, quando foram enforcados em Havana, eles compartilharam que o tesouro estava escondido em uma ilha deserta no meio do oceano. E essa informação chegou aos ouvidos do general José de San Martín, que foi quem libertou o Peru e permitiu que os espanhóis saíssem com o galeão, com o tesouro. E o general José de San Martín foi se exilar na França em 1828, na casa de um banqueiro que era grande amigo do Alexandre Dumas e contou a história para ele. Isso ajudou como um plot para criar a Ilha de Monte Cristo. Outro livro clássico, A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, escrito em 1883, a primeira página do livro, esse livro é o livro que traz a ideia de um mapa pirata, de um tesouro escondido numa ilha deserta. A primeira página do livro é um pirata que tem uma cicatriz no rosto, que entrega o mapa do tesouro, a história do pirata russo Zarolho. E daí, o mais impressionante, o Capitão Gancho. O Capitão Gancho, o escritor James Matthew Barrie, publicou em 1904 o romance, ele fala que o Capitão Gancho, no final do romance, antes dele cair na boca do jacaré, ele grita, floresça Eton College, e cai na boca do jacaré. E isso causou uma surpresa aos historiadores, pô, que sacada, o cara botar um pirata e estudar em Eton College. E eu achava uma tremenda de uma coincidência, porque eu encontrei o pirata em 1811, 12, 13 e 14 nos registros. E daí, vasculhando em documentos, fui localizar em um jornal de Portugal que as cartas do Edward Young estavam sendo replicadas em Londres pelo jornal Financial News. O pirata Zulmiro seria a verdadeira inspiração para o Capitão Gancho.
E daí, vasculhando mais ainda, localizamos a esposa do pirata Zulmiro, nos livros da Igreja Matriz de Curitiba, a Rita. Assim que o pirata chegou em Curitiba, ele arrebatou uma jovem escrava, casou com ela e libertou após chegar em Curitiba. E vasculhando nos documentos do cartório da colônia argelina, descobrimos que o pirata deixou filhos em Curitiba. Ele teve filhos com a escrava, Joaquim Inglês, José Inglês, Maria Inglês e Ana Inglês. Mostrei a documentação ao cônsul britânico do Paraná, o Adam Patterson. Ele falou: Marcos, essa descoberta é extraordinária. Eu falei: Adam, eu quero publicar um livro. Ele: publique que nós vamos traduzir esse livro e vamos lançar no Reino Unido. E eu lancei em 2019 o livro A Verdadeira Ilha do Tesouro, contando toda essa história. Saíram várias reportagens na imprensa, uma reportagem na UOL, pesquisador garante que pirata com tesouro viveu em Curitiba. 2 dias depois dessa reportagem, quem entra em contato? O neto do Edward Young, seu Newton Young, com 90 anos, falando: Marcos, meu avô conheceu o pirata, morreu assassinado, a história é verdadeira, mandaram vários documentos. Prefeitura de Curitiba reconheceu a história em 15 de outubro de 2019, fantasiaram de pirata, até tudo mais, Rafael Greca. Até saiu várias reportagens, não é lenda, livro prova que o capitão pirata Zulmiro viveu e morreu em Curitiba. E daí, graças a essa reportagem, o Adriano Inglês entrou em contato. E o Adriano Inglês falou: Marcos, vi na reportagem que um dos filhos do pirata se chama Joaquim Inglês. Joaquim Inglês é meu tataravô. E ele falou bem assim: ligue para minha tia que mora em Campo Mourão, a dona Isaíra tem mais informações. E eu liguei para a dona Isaíra e comentei: dona Isaíra, seu sobrinho falou que o Joaquim Inglês é seu tataravô. E qual que é a informação do pai do Joaquim? Olha o que a dona Isaíra me fala. E antes eu perguntei para ela: a senhora já viu alguma coisa de tesouros e piratas? E ela falou: nunca escutei nada sobre essa história. E eu falei: qual que é a informação do pai do Joaquim que vocês têm? E ela fala bem assim: Marcos, o que eu sei é que o pai do Joaquim era da Marinha Real Inglesa, matou por acidente outra pessoa, fugiu para não ser enforcado, fugiu no navio negreiro, veio aportar no Paraná, subiu a serra, veio para Curitiba e adotou o sobrenome inglês que não é o verdadeiro. Eu, dona Isaíra, é a história do pirata Zulmiro. Ele não contou para a família que era um pirata, mas contou a história semelhante. E até eu perguntei: a senhora tem uma imagem do filho do pirata? E ela mandou uma foto do Joaquim Inglês. Nós localizamos os tataranetos que carregam o sobrenome inglês até hoje, até não sabiam. E daí eu sofri uma resistência grande, porque eu havia publicado esse livro, A Verdadeira Ilha do Tesouro, um livro com 177 páginas, que traz as informações até no final. Mas os historiadores e acadêmicos duvidavam da história, e com razão, sem ver documentos, falavam: Marcos, você inventou essa história de mapa, de tesouro, de expedição. E eu comecei a trabalhar num novo livro acadêmico e documental, para poder mostrar essa história, os documentos primários. E vinha lançar em 2022 o livro histórico documental com 532 páginas, toda a minha pesquisa de 18 anos, O Tesouro Pirata da Ilha da Trindade. Até lançamos aqui no Instituto. E daí começamos a organizar um projeto de uma expedição arqueológica para a Ilha da Trindade, até 2026, mas não tem a data ainda aqui. E o que é o negócio, o nosso projeto? Escanear os depósitos de tesouros na ilha, tanto na Baía Sudoeste, na Ilha da Trindade, que é aqui onde teve o desmoronamento, na Baía do Príncipe, que eles chamam, tanto, aqui tem a Ravina mostrando, tanto que também no interior da ilha, o segundo depósito, na enseada da Cachoeira, para dentro ali, que o Zulmiro fala, o depósito mais rico. E qual que é o material utilizado nesse projeto? Hoje, detectores de metais em 3D, esses detectores estão muito avançados, eles renderizam o subsolo, você consegue ver, esses pegam no máximo 2 metros de profundidade, mas os magnetômetros, que são scanners de solo mais potente, também renderizam o subsolo e já pegam 10 metros para dentro do subsolo. E por último, o radar de penetração de solo, que vai adiante, chega até 20 metros, renderiza também o subsolo, você consegue ver, e o GPR em drones e também gravímetros. E daí agora eu chamo o capitão Nelson, que vem à parte, porque bem no dia 24 de março do ano passado, o IGPR, em reunião histórica, decreta oficialmente a formação da primeira expedição arqueológica em toda a sua centenária história. Se quiser que vir agora para aquela parte, como é que foi, porque daí sim nós tivemos uma reunião no qual o presidente deliberou e falou: então, o Instituto patrocina que realmente a entidade organiza a expedição. Daí começou a nossa busca, Nelson, para transformar essa expedição arqueológica em realidade. Primeiro ponto, pessoal: qualquer escavação arqueológica tem que ter um arqueólogo-chefe, tem que ter alguém que faz, porque é uma escavação arqueológica. E daí nós tivemos a reunião nossa, até foi ano passado, lá no CEPA, com o Fábio Parente, eu e o Nelson, buscando apoio. O professor Fábio, após ter lido o livro, visto os documentos, aceitou participar da expedição. Foi nossa grande vitória, realmente, que nós tivemos esse apoio acadêmico, ele viu a veracidade dos fatos. E assim, pessoal, não existe fanatismo. São 3 cenários: podemos encontrar o tesouro, podemos encontrar vestígios do tesouro ou não encontrar, mas a melhor chance é essa. Na sequência, qualquer escavação arqueológica tem que ter uma entidade que guarde o material arqueológico. O
guarda na reserva técnica. Conseguimos o apoio, uma reunião com a Secretaria de Cultura do Paraná, com a Luciana Casagrande, né, a filha do nosso governador Mário Pereira, ele intercedeu, junto com a Luciana, estava a diretora do Museu Paranense, Gabriela Bétega, o MUPA apoiou e emitiu o endosso institucional na expedição. Daí, na sequência, tivemos uma reunião com o senador Flávio Arnes, que é presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado, aqui no Instituto. Também ele falou, Marcos, eu ajudo vocês, né, no projeto da expedição. E como nossa expedição, pessoal, não existe dinheiro público, nós não queremos dinheiro público. Então a expedição ela tem que ser submetida ao CNPq, que avalia o mérito científico da proposta. Tivemos uma reunião hoje com o presidente do IPARDES e membro do Conselho Deliberativo CNPq, Jorge Calado. Ele aceitou, encapou o projeto, já defendeu perante o CNPq, está aguardando agora o nosso projeto. Tivemos daí uma reunião na reitoria da Universidade Federal, junto com o presidente, né, nossa diretoria, o professor Manuel, o nosso diretor Araújo, o reitor Ricardo Marcelo apoiou o projeto, a federal realmente encapou o nosso projeto. Tivemos uma reunião na Capitania dos Portos do Paraná, com o capitão Anderson Brito de Mello, que também falou, Marcos, eu vejo que a Marinha não vai ter empecilho, o projeto é muito robusto, e por sinal, né, não ter dinheiro público e todo o tesouro vai para os museus. Com o presidente da Câmara Municipal, Marcelo Faquinello, também fizemos uma reunião. Também tivemos uma outra reunião com o Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI da UFPR, a diretora Gabriela Portela, tudo, o reitor de Extensão de Cultura, eles também emitiram endosso institucional. Tivemos uma reunião com o secretário de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, o Aldo Bona, também, porque existe um biólogo da Unespar envolvido no projeto. E, por último, a Secretaria de Comunicação do Paraná, o secretário Kleber Mata, só está aguardando para divulgar para o Brasil inteiro esse projeto. E daí agora vem a nosso ponto. Com todo o projeto montado, pedimos auxílio ao senador Flávio Arnes. Dia 7 de novembro do ano passado, fomos para a Marinha, em Brasília, eu, presidente Paulo, tudo, e fizemos a apresentação para o almirantado, o almirante Ricardo Jacques, que é o secretário da comissão da Secretaria da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, que é quem cuida da Ilha da Trindade. E como o Nelson falou, nós não fomos lá pedir para a ilha, nós fomos apresentar o projeto, e ele gostou tanto que ele falou, vocês dois estão convidados. Lembra até o susto que ele deu na gente, Nelson? Ele chegou assim, estava na reunião com o presidente, a gente, estava ainda mais o comandante Carvalho, e ele falou, comandante, quando que sai o próximo navio? E o comandante falou, daqui 2 dias. E o Nelson ficou branco, né? 2 dias. Ele, não. Quando que sai o próximo navio? Em dezembro. Ele é no começo de dezembro. Então vocês dois estão convidados para ir para a ilha, para coletarem material para o projeto de vocês. E daí, no dia 4, né, de dezembro, eu e o Nelson fomos para o Rio de Janeiro e embarcamos a primeira viagem oficial da expedição arqueológica no navio APA, né, um navio de guerra, até interessante, que era um navio patrulha anti-pirataria. E daí a gente estava lá em busca do tesouro pirata. E até, Nelson, se quer falar umas coisas, o APA, né, um navio novo, construído em Portsmouth, né, em 2012, tudo. Capitão, quiser... Então, como viram, faz mais de um ano, pouco mais de um ano, que nós estamos trabalhando nessa expedição. E durante esse período eu tenho feito um esforço muito grande para aprender a falar rápido que nem ele. Uma metralhadora. Esta é a placa do navio, né? Navio novíssimo. Então, olha só, aqui mostra, quando a gente embarcou, nós embarcamos às 6 da manhã, no dia 4 de dezembro, na base naval das Ilhas das Cobras. Até mostra, né, a emoção ali, eu e o Nelson andando rapidinho, até o taxista não conseguiu levar a gente até lá ao ponto. Aquela adrenalina que tinha que chegar lá até às 6h30, né, Nelson? E a emoção de entrando e embarcando, né? Este é um navio de guerra, um navio patrulha, um navio com uma conformação super moderna, um navio rápido. E aí está o canhão de proa, né? Nós estamos saindo aqui do Rio de Janeiro, lá está o Pão de Açúcar, e a bombordo aqui está a base de Niterói. Esse de branco, né? Olha ali. Aqui mostrando como é que é o navio, né? Ali. Olha, é um navio com toda a tecnologia moderna, com radares, com radar de captação. É o que há de moderno na nossa marinha. Esse é um navio patrulha, né? Aqui nós já estamos rumo à África. O navio aqui vem a proa diretamente para o leste. Opa, perdão. Diariamente, ao entardecer, os marinheiros fazem uma medição
astronômica, né, usando ainda a sextante. Apesar de todo o modernismo, o sextante é um instrumento confiável. E nesse momento, ao entardecer, naquele outro slide ali eu captei Vênus, que é a estrela vespertina. A partir da captação dela e o alinhamento dos espelhos do sextante, dá para se determinar qual é a longitude, ou a latitude. Aqui já no segundo dia, exercício de resgate. A partir do momento que a gente embarca, eles dão uma etiqueta para cada um, dizendo que em qualquer emergência, para onde que tem que ser fixado a tripulação, para evitar que as pessoas saiam se batendo que nem formiga. Então nós sabíamos exatamente aonde ir numa emergência, né? Aqui é a sala de comando, aqui é a torre de comando, né? Tudo eletrônico hoje. E dei até um parênteses. Como os pesquisadores, junto com a gente no navio, estavam mais outros 2 times de pesquisa, do projeto Tamar, das tartarugas, e o outro projeto, que era um projeto para medir a temperatura dos oceanos. E você, obrigatoriamente, todos os pesquisadores têm que fazer uma palestra para o navio inteiro. E estava todo mundo maluco, ouriçado, porque realmente a gente estava lá em busca de um tesouro pirata. Era uma coisa que era uma fantasia, mas era uma realidade. Então eles falaram: Marcos, por favor, conte a história por primeiro. Fizemos a palestra, tivemos a honra, né, de fazer a palestra com todos aqui. Isso é a sala Praça d'Armas. Era o lugar que nós comíamos todo dia, né, que frequentávamos, que os oficiais ficam na Praça d'Armas e os marujos ficam em outro, né, que é outro gabinete, não se misturam, né, os marinheiros com os oficiais. Então a palestra foi feita, está aqui eu e o Nelson, né, com o comandante Bento, que era o responsável pelo destacamento na Ilha da Trindade, né, Nelson? Esse comandante que viajou conosco, ele foi comandante durante 5 anos na base da Antártida, na base Almirante Ferraz. Agora ele está indo para, vai ser um almirante. Aqui é só... Isso aqui é rotina de bordo, esse aqui é o cardápio diário, o café da manhã, almoço, jantar e lanche, diariamente. E daí tinha uma outra tabela dessa que eu nem fotografei aqui, dizendo a hora, a escala de cada grupo. Sim. E isso aqui tudo é no momento do rancho. Isso aqui tudo é na torre de comando. Isso aqui é só para os visitantes do navio. Visitantes, né? O presidente mostrando o cisne negro aqui. E daí o que acontece? Nós chegamos, né? Que foi aquela coisa, Nelson? A gente embarcou na segunda-feira e 3 dias de navegação, 3 dias navegando, uma velocidade de 13 nós, de madrugada na quinta-feira, às 4 da manhã, quando tocou lá e falou: estamos chegando na Ilha da Trindade, né? Daí até... Aqui é a primeira vez, isso aqui são 3 horas da manhã, estamos avistando o sol nascendo na África, e ainda o sol não atingiu a Ilha da Trindade, que é o primeiro lugar brasileiro a receber os raios do sol. Aqui está a ilha, a emoção de nós estarmos chegando na ilha. 4 horas da manhã, a ilha lá atrás, e escureceu completamente, e aí veio um temporal. Esse temporal, essa chuva, chama-se pirajá, tradicional. Em qualquer momento do dia, a qualquer hora, formam-se nuvens em volta da ilha e cai uma chuva muito forte. E para nosso desespero, na nossa chegada, estava chovendo, né? Choveu um pirajá, e nós tivemos que começar a rezar, dizendo: não vamos poder fazer as trilhas, porque daí fica tudo, o terreno aí é vulcânico, escorregadio, tudo íngreme, e pensamos, vamos perder a viagem. Está aí o pirajá. Chegando, até o comandante falou com a gente: se porventura estiver chovendo, desculpa, mas ninguém pode fazer trilha na ilha. Até eu falei: não, Nelson, nós chegamos até aqui para pegar uma chuva, né? Só que como o Nelson falou, é muito rápido a troca de tempo no meio do oceano. Fechado o tempo, uma chuva violenta, daqui a pouco começou a sair os primeiros raios de sol, e daí nós fomos brindados com um arco-íris até, né?
Aqui a ponta do arco-íris no oceano, e aí, para surpresa, a outra ponta na ilha. Aí o pessoal dizia, o arco-íris está indicando onde está o tesouro. O tesouro, daí todo mundo dos marujos, né? O tesouro do Pirata Zumiro, tá ali o sinal. E daí assim, mas pessoal, é uma coisa muito mágica a ilha. Ela surgindo no horizonte, até eu lembrei muito desses filmes de Hollywood, Kong, a Ilha da Caveira, aquelas coisas, parecia um filme de aventura. Você vê aquela ilha mágica no meio das nuvens, e daí o sol começou a sair, né, Nelson? Aí são os primeiros raios de sol na ilha. Isso aqui é uma emoção, sabe? Porque o Brasil ainda é noite no Brasil. E a primeira faixa de sol é na Ilha da Trindade. Lá dá para ver já o alojamento da Marinha, onde nós vamos ficar. A ilha é majestosa, é uma coisa assim, digna, perfeita, um cenário de um grande filme. É a ilha mesmo, é a verdadeira Ilha do Tesouro. É a magnitude... Nossa, E daí a gente ali aguardando aquela emoção, né? E assim, uma coisa interessante, esse navio que nós fomos é um navio que ele visita a ilha a cada 2 meses, e ele leva cerca de 2 toneladas de mantimento para a guarnição que está na ilha. Na guarnição existe lá uma guarnição com cerca de 35 marinheiros e 10 pesquisadores. E a cada 2 meses tem que descarregar essas 2 toneladas. Então era um navio que provavelmente ia ficar um dia, no máximo 2 ou 3 dias. E a nossa ordem do almirante era descarregue os pesquisadores que ele tem que ir lá para o lugar do tesouro. Então aquela emoção da gente chegando ali na ilha, né? Eu e o Nelson e os pessoal, já botem os coletes que vocês são os primeiros a descerem lá, para descer para a ilha, né? E aquela coisa da emoção. E até a ilha, eles fazem, né, Nelson, o bote antes da ancoragem, né? Aqui tem um detalhe interessante. Em toda a encosta da ilha, o Oceano Atlântico tem uma profundidade de 4 a 5 mil metros de profundidade. Tá? Então, em algum momento, foi encontrado aqui uma rocha, a cerca de 80 metros de profundidade, onde foi fixado um material para ancoragem, e quando o navio se aproxima, baixam esse escalera aí, e os mergulhadores descem com um cabo, onde fixam o navio. Só tem este ponto para ancoragem fixa, porque não tem âncora que chegue a 5 mil metros, não tem corrente que leve uma âncora a 5 mil metros. Então, é uma ilha muito complicada para qualquer tipo de atracação. Tem 2 pontos só que dá. E aqui, né, o bote vindo buscar a gente lá da ilha, o bote vindo para pegar os primeiros, né, tripulantes a desembarcar. Eu e o Nelson, daí botamos a roupa, tudo, junto com o médico da ilha, né, mais um outro pesquisador, e nós iríamos realmente desembarcar por primeiro. E o desembarque ali, ele é feito por essa escada aqui embaixo, que é a escada quebra-peito, é um dos momentos que eles consideram perigosos na ilha. Até mostra aqui o pessoal fazendo o desembarque, porque o mar fica chacoalhando, muito grande. Você tem que fazer praticamente um salto na corda ali, para poder subir, né? Capitão Nelson com desenvoltura atlética, escalando também, anos de escalada, né? Tanto a descida como a subida aí é nessa corda, e o barco fica subindo e descendo. Então, até aqui foi um momento de sorte, porque o mar estava bom. Mas realmente, realmente um dos momentos que eles ficam muito preocupados com os pesquisadores, porque já ocorreu o acidente da pessoa pegar e o bote levantar e prensar a pessoa. Então é um dos momentos que eles consideram perigosos, quando o mar ainda está perigoso. E daí é até interessante, aqui mostra os peixinhos ali, né? A pufa, né? A pufa. Que ficam ao redor. Assim que o navio se aproxima, esses peixes aí vêm tudo buscar alimento, né? Esse peixe é chamado pufa, ou que eles chamam em todo lugar como me pegue por favor. Ele vem na mão das pessoas. E daí nós descemos, desembarcamos, né? Até mostra aqui, né, Nelson? O ponto de desembarque ali, o navio, aqui que desce. O navio fica lá, vai ficar lá até a hora de ir embora. Então todo o trâmite é feito neste ponto, onde chegam os alimentos, o desembarque de combustível. Eles até hoje têm que desembarcar cerca de 200 litros de óleo diesel para os geradores da ilha, ali. Então são 24 horas, direto, desde o raiar do dia até o pôr do sol,
o bote vindo e descendo e trazendo. Nessa nossa ainda eles não tiveram um helicóptero, ajuda do helicóptero que ajudaria. E daí chegando na ilha, né, as instalações da Ilha da Trindade ali, o refeitório, tudo. A ilha tem realmente instalações, a casa da chefia, que foi aonde nós ficamos. Como nós estávamos convidados do Almirante, nós não ficamos com os pesquisadores, nós ficamos na casa da chefia, ali com o comando, né? Dormimos ali, acesso restrito, tudo mais. Privilégio, privilégio. Aqui tem um 360 para vocês poderem ver como é que são as instalações um pouco lá. As instalações militares, o refeitório lá atrás, tem academia, né? Tem lá lavanderia. Realmente tem uma estrutura, não tão luxuosa, mas existe uma estrutura na ilha. E quando a gente chegou, eles estavam bem felizes, que eles tinham acabado de instalar a internet Starlink. Então tinha internet na ilha, porque antigamente não tinha, né? E daí, aqui mostra o posto oceanográfico da Ilha da Trindade, que foi construído em 1957. Esse posto, naquela missão João Alberto, que eu mostrei em 1950, que até eles procuraram o tesouro. E assim, o pessoal lá, a história do tesouro é uma lenda urbana. Era que nem a lenda do Pirata Zulmiro aqui antes da minha pesquisa. Puramente uma lenda urbana. Até tem ali uma placa muito bonita ali, né? Praia, pare, respire, aprecie, inspire-se e agradeça. Ilha da Trindade, o sol nasce primeiro por aqui. Negócio na ilha. E daí, logo pela manhã, nós descemos com o comandante, porque o comandante da ilha, o 01 da ilha, estava sendo trocado. E o novo comandante, o Alexandres, né, que é nosso amigo, que até hoje troca mensagem de WhatsApp com a gente, queria fazer questão de mostrar a ilha de manhã para mim e para o Nelson. Então nós saímos na primeira caminhada, aquela alegria, né? Eu e o Nelson, e atrás está o monumento do Andrada, que até eu fiz questão, Nelson, de botar uma foto, que mostra ali o monumento do Andrada. Em 1910, a vinda de navios República e Andrada, sob o comando do comandante João Pereira Leite, é considerada a primeira visita à Ilha da Trindade. Naquela ocasião, esse monumento que aqui está, foi erigido como prova da legítima soberania do Brasil, que de forma diplomática, em 1896, culminou com a desocupação inglesa. O lema adotado foi: o direito vence a força. Em 1895, os ingleses ocuparam a Ilha da Trindade, até ocuparam com a intenção de descobrir o tesouro mesmo. E deu uma bagunça diplomática, daí Portugal entrou como mediador, e esse monumento foi construído realmente em homenagem a isso. E daí começamos, né, a caminhar pela ilha. Aqui tem um detalhe interessante, Deixa eu botar ali, essa ilha foi ocupada pelos ingleses. E até foi o grande astrônomo Halley, que descobriu o cometa Halley e tal, que veio para a ilha. E vieram para se fixar. E trouxeram porcos e cabras. E por falta de predadores, se reproduziram descontroladamente e acabaram com a vegetação primitiva da ilha, que tinha árvores, que tinha uma vegetação e tal. Esta ilha é a única ilha no oceano, entre o Brasil e a África, que tem água potável puríssima. Continua tendo, porque todo o solo dela é vulcânica. E esses animais tiveram que até 10 anos atrás ser extintos por fuzileiros navais, caçando um por um, matando as cabras. E daí aqui começaram as nossas trilhas, né, andando na ilha. A ilha realmente, pessoal, é uma ilha jurássica, né, por ser a ponta de um vulcão. Parece um outro planeta, você anda por meia hora e muda totalmente o cenário, né, mas é uma ilha majestosa e fantástica, assim. Até tem mais uns vídeos aqui. Olha aqui, esse vídeo interessante da comandante Alexandres, né? Este é o solo da ilha. Tudo rocha vulcânica, basalto, diabase. Até uma ilha perigosa. Hoje, eles contabilizam que já morreram 17 pessoas na ilha. 4 fazendo essas trilhas, porque realmente, como se a pedra ela desliza, e as outras, a grande maioria morreram pela onda Camelo, que é uma onda perigosa que dá na ilha, que o mar está calmo, do nada vem uma onda gigante e leva. Mas realmente, é uma coisa assim que, até a gente brincava com o Nelson, parecia que ia ser um dinossauro ali do lado, ali, um Jurassic Park. Daí mostrando aqui as imagens, né? Aqui a gente está indo na Praia das Tartarugas, né, Nelson? Que o comandante queria mostrar uma gruta para a gente, que era uma gruta que eu nunca tinha conhecido nas pesquisas. E ele queria mostrar para a gente, né? Mas é uma coisa magnânima, né? O Pão de Açúcar, mas visto de costas. Aqui entrando a Praia das Tartarugas.
E aquela emoção, né, de a gente estar no lugar que se pesquisa há tanto tempo. Eu sempre faço questão de colocar pessoas nas imagens para dar a dimensão do tamanho de tudo isso aí, né? Lá atrás, né, o navio fazendo o desembarque. Essa foi a gruta que ele queria mostrar para a gente, né? Que eu também desconhecia e muitos pesquisadores desconhecem, que fica na Praia das Tartarugas. Tem até uma cruz ali, alguma coisa aconteceu aí, que não deu certo. Alguma coisa. Então, esse é um dos pontos também interessantes lá, que ele fazia questão de mostrar. Claro, não deu para filmar, nós estávamos sem luz, nada, mas é uma coisa assim. E daí mostrando aqui, aqui, né, Nelson, vale a pena explicar para eles que é a cratera, a boca do vulcão ainda. É o último cone vulcânico que existe no Brasil ainda, é esse aqui. E segundo os arqueólogos, os geólogos, pesquisadores, pode ser que ainda haja erupção nesse vulcão, né? Não se sabe até quando, mas há possibilidade. Isso aqui é um dique de lava vulcânica. A gente anda por cima, parece que isso aqui foi solidificado ontem, né? De tão conservado que está. Aqui é a cratera do vulcão, onde tem uma gruta que atravessa de um lado para outro dessa formação aqui do vulcão. Então, o túnel do paredão. Isso aqui é uma coisa de louco. Isso aqui é o que sobrou da cratera, né? É um anfiteatro. Até uma coisa interessante. Em 1950, quando a Marinha foi para a Ilha da Trindade, tinha um jornalista do Zero Hora que começou a falar na reportagem que o tesouro estava aí dentro. Tanto que até agora, os marinheiros achavam, não, o tesouro está ali dentro. E em 1985, um sargento foi mergulhar ali para tentar encontrar o tesouro e morreu afogado. Ele foi contra, desapareceu. Estava um colega com a corda quebrou, rompeu, nunca encontraram o corpo. E até hoje, você chegando para os marinheiros, eles, não, o tesouro está aqui, né? Não conhecem toda a história. Sim, dá para ir para o outro lado. Nós fomos. Não, ninguém vai. A correnteza aí é muito forte. E daí nós demos a volta, fomos lá na outra boca. Esse aqui é o Morro do Pão de Açúcar, visto pelo lado sueste. Vocês estão vendo aqueles buracos ali? Diga, Gil. São túneis vulcânicos. Como é que é o nome? Você vai. Olha, volta aquele slide. Estão vendo aquele olho ali? Parece os olhinhos. Isso aqui eu puxei na tela objetiva, agora volte lá. Olha, esta é a formação. Olha como isso aí é abrupto, né? Isso aqui, para alpinista, é uma tentação, dá vontade de escalar, né? E daí os famosos caranguejos amarelos, né? Os caranguejos amarelos é uma espécie que tem somente na Ilha da Trindade. Esse caranguejo é uma espécie em extinção, é profusão de caranguejos. Até o nome dele científico eles chamam de John, porque é Johann Lagostin, tem o nome científico. Até é proibido lá, o Nelson queria, né? Falou, vamos comer um, só que era R$1.200 a multa para cada caranguejo que se pegava. E eles estão pela ilha inteira, em todos os lugares. Todos os lugares. O que impressiona aí, olha a inclinação. Isso aqui é um paredão em pé, isso é vertical. E eles andam na parede, os caranguejos. Em todo lugar que você olha, lá em cima tem caranguejos. Eu estou com uma tela sem tripé, né? Então chacoalha um pouco até fixar. Olha onde está esse caranguejo. Não, eles sobem pela ilha inteira. E são assim, são centenas de milhares, é surreal. Os caranguejos daqui aqui, ó. Todos os pontinhos amarelos, vão ver, são nossa. E eles chegam, se você fica parado, eles vêm em cima de você. Uma curiosidade aqui, o comandante disse que um dia ele tinha deixado na escada da casa do comando o celular e um chinelo. Quando ele voltou, cadê o celular? E estava anoitecendo, o celular dele desapareceu, não tinha ninguém. Ele ficou procurando, disse, foram os caranguejos. E anda para cá, anda para lá, daqui a pouco ele viu no meio da relva uma luz. O caranguejo levou o celular dele e acendeu. Estava levando. E até aqui também tem uma coisa, uma hora eu sentei, depois de uma trilha,
e comecei a me mandar mensagem de celular. E quando eu vi, eles já chegaram e ficaram próximos, você vê? Um já começou ali na mochilinha, né? Parece até de brinquedo, e o outro do outro lado, e eles vêm para cima, você deixa, né? Parece até de brinquedo, né, o bichinho. Uhum. Não são, professor, são aquela coisa. Na verdade, as expedições, até eu narro, durante as expedições inglesas, no final do século passado, era tanto caranguejo que para um dormir, o outro tinha que ficar matando caranguejo, porque eles vinham em um monte. E até durante a última expedição inglesa, o líder da expedição, ele teve uma ideia, eu vou botar uma rede ao redor das barracas para evitar que os caranguejos viessem. E os caranguejos passavam por baixo da rede. Eles utilizaram outra metodologia. Logo um pouco antes do anoitecer, saía um matando o caranguejo ao redor da barraca, porque eles, como são canibais, eles ficavam comendo os companheiros mortos e não vinham em direção. Mas de noite, sai muito caranguejo, né? É absurdo. Daí a gente foi numa época de nidação, né, de reprodução de aves, né? Esse aí são os 30 réis. Nós passamos por perto deles, né? Isso aqui eu filmei de longe, mas aí estão os ovos e os filhotes. E eles, para se defender, atacam a gente. Eles vêm em quantidade em cima. E cria problema para o drone, né? O Marcos estava com o drone, com medo, porque foi avisado, que eles atacam o drone, pensando que é uma outra ave, né? Então, aí pode perder um drone porque leva uma picada. Uhum. Mas realmente, até uma época assim que a gente foi, né? A gente não sabia disso daí, é uma época dessa de reprodução, né? Que para filmagens aéreas é complicado mesmo, você chegando próximo, né, os passarinhos vão em cima e atacam a gente. Mas realmente, né, é uma coisa jurássica, né? De aqui, quando nós estávamos chegando, né, na Bahia Sudoeste, a primeira visão ali né, e sempre levando o emblema do Instituto, né? Isso, o Instituto Histórico, né, pisando nessa região inóspita, né? Nossa, da costa brasileira. Lá embaixo está a Praia do Príncipe, onde o Marcos filmou depois. É o lugar do primeiro tesouro escondido. Esse é o comandante da ilha. O comandante da ilha, né? Ele ganhou um boné do Zulmiro, que o Nelson deu, ele ficou todo feliz com o boné do pirata dele. E ele é o nosso 01 no Alexandres. Lá o navio fazendo a troca, tudo mais. Daí visitamos também a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que existe uma tradição que quem vai para a Ilha da Trindade deixa algo dentro da gruta, um presente, retorna para a gruta. Eu vou mostrar mais para vocês, parece uma 25 de março ali dentro, né? De tanta coisa que o pessoal deixa lá dentro da gruta ali. Nós deixamos lá um tapa-olho com o sinal do pirata ali dentro, mas é incrível mesmo, né? Isso é sinal de que quem vai quer voltar, né? Quer voltar, né? O Instituto Histórico, a gente, né? Fazer questão. Daí de tarde nós fizemos a segunda trilha realmente com o pessoal para ir na Baía do Príncipe, ao lado do Morro do Pão de Açúcar, aonde estaria, né, o primeiro depósito do tesouro que teve o desmoronamento, né? Você andando na ilha, né? Essa aí é uma vegetação endêmica também, que só tem na ilha, chamada Cíperus. Aqui mostrando um pouco para vocês como é que são, né, as trilhas, né? E nessas trilhas você é obrigatório sair, né, capacete, EPI, equipamento de segurança, sempre no mínimo com 2 trilheiros, né, com rádio de comando. E daí aqui chegando na Baía Sudoeste, ali o Pão de Açúcar, que os piratas falavam tanto no mapa do tesouro, o Zulmiro descrevia, né, fazendo a trilha. No lado direito a Ravina, né, a Ravina do tesouro, ali entrando. Mas aquela coisa assim, incrível, né? E uma grande emoção, né, de poder estar no lugar que se estudou durante tantos anos, que conhecia por livros, por fotos, e chegando ali. Hoje a gente pensa, nossa, devia ter filmado mais, né, de determinados lugares. Daí descemos ali ao lado do Pão de Açúcar, né, que era a referência. Aqui tem uma imagem, né, mostrando para vocês, né, para dentro da Ravina, ali como é que era. Já vai ter uma outra imagem mostrando o tamanho dela, a proporção que é realmente, né, ali a parte. Mas ali mostrando, né, a Baía Sudoeste, ao lado do Pão de Açúcar, aonde os piratas esconderam, onde descreveram tanto no mapa quanto no roteiro do tesouro. E daí aqui tem uma imagem, né, essa aqui é uma imagem de drone, ele vai começar a se movimentar, para vocês verem, até um passarinho ali, ó, e ficava perseguindo o drone, então tinha que ficar levantando, né, olhando, mas
Mas é incrível, né? Você vê a proporção mesmo. Isso realmente é um prato cheio, levando para esses canais, Netflix, History Channels, daí, né? A ilha é um ambiente cinematográfico, né? Não, inacreditável, né? Aí dá para ter a dimensão da altura, a entrada da ravina. E o solo dela é todo de rocha de erosão, né? Ó, aqui mostrando a ravina, a entrada da ravina. O Zumiro falava que dentro da ravina, cerca de 300 jardas lá para dentro, que os piratas pegaram e escavaram, né, uma pequena gruta ali, que era o primeiro lugar ali. Aqui mostra só para vocês terem a proporção, né, o drone do tamanho mesmo da ravina, né. É uma coisa mesmo bem grande, bem gigante mesmo. Dá um stop. Ah, não, ele não travou, mas ele vai parar agora, ele vai parar aqui. Vocês estão vendo esse resto aqui de trator? Ah, sim, ó, deixa eu mostrar aqui de volta, só para vocês verem, poderem ver. Tem melhor? Aqui, ó. Agora vai mostrar, quer ver só, Nelson? Só mostrando, ó, uma coisa interessante que o professor Nelson vai mostrar, para vocês verem. Eu vou mostrar no laser, quer ver só? Cadê, capitão? A gente não mostrou na outra foto, né? Mas, ó, aqui, ó. Isso aqui é um rastrinho, as tartarugas, né? A gente não pegou muito, porque elas vêm desovar. E daí isso aqui são tudo rastros da tartaruga. A tartaruga verde, ela tem cerca de quase 2 metros. Uma tartaruga grande mesmo, entrando. E aqui é só uma imagem para vocês verem. Ela é um vídeo curto, de 2 minutos, que a gente mandou o drone para dentro da ravina para vocês verem, que eu mostro para vocês mais ou menos aonde que está. Não tivemos tempo, porque foi tão rápido a nossa visita ali, que nós conseguimos gravar por drone. Claro que numa segunda viagem que nós estamos planejando com o professor Fábio, nós fazemos realmente ficarmos um tempo ali. Aqui do lado, mostrando para vocês, foi onde os piratas escavaram, que era o covil deles, o Lair, que desmoronou. E bem aqui o Zumiro fala, 300 jardas seguindo para dentro da ravina, que está o tesouro, né? Claro que eu também estava aprendendo a operar o drone, por causa que em cima do laço, como o presidente falou, o Elton não pôde vir com a gente. Então era minha segunda vez que eu estava voando o drone, né? Apesar que essas maquininhas são intuitivas, mas era uma coisa assim, né, de você ver. Essa é a proporção, né, que nós vamos ter que agora passar lá, né, os equipamentos andando ali, mas só para vocês verem, né, isso são imagens inéditas que nunca foram mostradas, né, que o pessoal não tem, mas não, isso realmente, né, é um patrimônio nosso aqui do Instituto Histórico, né, mostrando a ravina dos piratas, né. O ideal é realmente, quando nós voltarmos para a ilha numa segunda visita, fazer essa prospecção geoarqueológica, que o professor Fábio falou, de ficar mesmo na ilha, a gente poder entrar. Porque você entra... Agora aqui eu considero um hotspot. Essa região seria uma região que teria que ser bem avaliada mesmo, que aqui poderia estar um desses pontos, né, do tesouro que o Zumiro fala, né. Mas mostrando para vocês que realmente é uma coisa assim incrível mesmo ali, entrando. Corre, a água passa por aqui, professor, ela vai, é por água. Só que assim, imagine, o tesouro foi escondido há 200 anos, deve ter embaixo de muitos detritos ali, né, dessa parte. Então, professor, na verdade, até a gente desconhece, deve ser uma coisa mais sólida mesmo. Agora nós voltaremos lá com o pessoal para ver mesmo, mas ó, mostrando para vocês, né, o fundo da ravina, né, o ponto, só como é que ela era ali, ó, a água, né, correndo, que a água corre por aqui e desce. Ó, aí parou só para ver ali. Daí agora nós finalizamos. No outro dia, de madrugada, nós acordamos às 3 da manhã e começamos a pegar a trilha, porque como o navio ia sair, nosso navio era de entrega de material, o comandante queria sair o quanto antes. E para chegar na outra praia, na Praia do Príncipe, são uma trilha que demora de 10 a 12 horas. Então, nossa ideia era subir até um ponto, que era o Pico Verde, e do Pico Verde lançar o drone para poder pegar as imagens. Então, nós começamos lá, pegamos, né, os trilheiros, tudo mais, ali mostrando, né, e também com medo, porque poderia haver um pirajá e ia botar a missão tudo a perder.
Mas a ilha realmente, aquela coisa, né? Aqui mostra até para vocês como é que entra. Aqui, você vem por aqui, tem uma cordinha aqui que você anda. Até aqui é uma região super perigosa, um já morreu caindo para cá. Você anda na cordinha lá, segurando ela, grudando a mão, né? E daí nós chegamos no Platô do Desejado, que é um ponto até onde eles acampam para fazer ataques. Fomos até o Pico Verde, que é aqui, lá embaixo, que é a enseada da Cachoeira Praia do M. Aqui tem uma imagem mostrando daqui. Estava ventando bastante, até era um medo grande, por causa que o drone, por mais que seja, era um drone pequeno, mas o vento estava muito grande. E até quando nós chegamos, dá para ver de leve, tinha um arco-íris aqui, bem na frente ali. Até o sargento fala, mais um arco-íris na frente do local do tesouro, mais um sinal do Zulmiro, tal, mostrando. O cume 600 metros. Daí entrando, e bem ali embaixo, na praia do M, tem uma formação rochosa, que forma um M, que é onde está a enseada da cachoeira, a Baía do Tesouro. Daí até tem uma imagem que o comandante nos mandou da cachoeira, né? E o Zulmiro fala, ele dá uma referência com uma cachoeira, no lado esquerdo da cachoeira, entrando para dentro, caminhando cerca de 1 metro, 1 hora para dentro, está esse segundo depósito que entra ali. Até tem uma foto aqui da cachoeira, para vocês terem uma noção, e daí nós enviamos o drone. Até tem uma imagem também de 2 minutos, para vocês verem, né? É fantástico, né? Essa é uma outra... de manhã. Aqui são se não me engano, são 5h30 da manhã, 7 da manhã aqui, presidente. Que está entrando, que lá amanhece às 4 horas, né? Então, e daí o drone foi... E não dava para baixar muito o drone por causa das aves. Eram muitas aves que tinham ali, e era o perigo de perder o drone, né? Porque o ideal realmente seria filmar. Mas é uma visão assim, Jurassic Park, né? A ilha. A descida é toda feita por aqui, caminhando até lá embaixo. E demora cerca de 4 a 5 horas essa descida. Ali entrando, ó. Só para vocês verem, que eu vou mostrar para vocês, aonde mais ou menos que está um outro local quente do tesouro, mais ou menos. Que é aqui, a cachoeira é aqui, aquela que a gente mostrou a imagem. E o Zulmiro fala para cima. Então, nesta região aqui, o drone já vai chegar mais próximo ali. Até tem os passarinhos, né, voando vários ali embaixo, tudo. Não dava para descer, ele estava numa altura bem alta, né? Altura alta, né? Mas estava uma altura elevada, bem aqui, pessoal. Essa região é o nosso hotspot do depósito da Burra, né? Que o Zulmiro fala que para cá, em algum desses lugares, claro, que a gente está falando de 200 anos atrás, mas com a tecnologia, esse seria o hotspot, porque aqui está o M e ali a parte, né? Mas incrível, assim, o tempo convergiu, né? Vocês veem as imagens, né? A cor da água, é inacreditável, assim. Em uma próxima viagem, com certeza, chegaremos lá, mandaremos o drone filmar, mais próximo, entrar. Até que mostra uma imagem, agora de vista do outro ângulo. Aqui, para vocês terem noção, é nessa região aqui que está o segundo depósito que nós imaginamos, de acordo com os documentos do Pirata Zulmiro, que vai ter que ser prospectado. E daí aconteceu uma coisa interessante. O drone, ele tem a bateria dele. E, claro, era meu segundo voo da vida, não tinha experiência. E eu estava tão animado, tão extasiado, porque eu já tinha perdido ele de vista, ele já estava a 2 quilômetros de distância. E eu olhando o drone, né, e pensando, e daí eu comecei, nossa, deixa eu ver as imagens. E são imagens incríveis, ele fazendo ali da ilha, do lado direito, né, o Pão de Açúcar lá atrás, lado esquerdo, né, o monte mesmo. E daí aqui começou a apitar, e estava um vento grande, e quando está ventando muito com o drone, a bateria não acaba normalmente 10, 9, 8. Com o vento, a bateria pula de 10 para 7, para 4, e aqui ele começou a apitar e me deu desespero e falou, eu vou perder o drone. E até eu mandei aqui essa imagem, vocês verem acelerando, aqui meu coração chegou a 200 batimentos, porque primeiro que ia perder uma maquininha avaliada em 12 mil reais, que é um valor, mas ia perder as imagens. E ali eu fiquei vendo, meu Deus, volte rápido, e rezando, e a bateria, 5, 3, e aquele desespero, vocês vão vendo que eu estou ali no Pico Verde, né, e o drone voando, e bem quando chegou no final ainda um passarinho começou a perseguir ele. Deu, não, vai embora o passarinho ali, ó. Mas vocês estão vendo ali, ó, daqui a pouco vai mostrar mais ou menos onde que estou. Ó, eu estou aqui, ó, pra vocês terem noção. E ele chegando próximo. E você desce por aqui, né? A descida toda vai embora lá para a praia. E aqui chegando próximo. E o coração, assim, até o sargento estava com a gente, tá suando, Marcos. Eu estou desesperado, né? Daí aqui ele começou a chegar mais próximo ali.
Eu tive que dar a rezinha ainda. Daqui a pouco vai mostrar o passarinho ali que estava perseguindo a gente. Uma noivinha que ia atacar. Daí começou a chegar próximo. Daí aqui eu já comecei a ficar um pouco mais tranquilo, que eu falei, se cair por aqui a gente consegue ainda pegar o drone. Mas deu certo, ele conseguiu chegar ali até o ponto, mas vocês veem, né? Realmente, a tecnologia está muito a nosso favor. Hoje é o momento, ó, até o branquinho ali, ó, serelepe ali, fazendo. Daí agora chegou, né? Agora, daí chegou a criança, foi aquele alívio que realmente a gente conseguiria salvar as imagens, principalmente do dia retrasado, do dia anterior, chegando, e daí chegando ali, né? Ali o negócio. E daí aqui tem mais umas imagens do pico vermelho, mostrando a ilha também, a gente conseguiu filmar, porque tem do outro lado é o pico desejado, o ponto mais alto da ilha, né? A gente tem, mas é uma coisa impressionante, assim, a ilha né, é mágica mesmo. Ali é o pico do desejado, um dos pontos mais altos da ilha. Por favor, ele vai parar aí. Aqui tem outra coisa rara, endêmico. O único lugar no mundo onde existem samambaias gigantes. Aquela vegetação que corre em cima do pico, chamado Pico Desejado, 600 metros de altitude acima do mar, só dá aí. São samambaias gigantes. 3 a 4 metros. Que até elas sobreviveram porque o gosto delas era amargo e as cabras não comeram. Daí sobreviveu. E é o único lugar do mundo que tem essa samambaia. Daí voltamos, daí certinho ali, nos preparamos, né, para poder sair. Nós, eu e o Nelson, na estação científica. Essa é a estação onde os pesquisadores ficam quando vão para a Ilha da Trindade. São 2 quartos, né, o quarto feminino, o quarto masculino. Tem laboratório seco, laboratório molhado. Mas a Ilha da Trindade, as pesquisas lá são, né, geológicas, biológicas, meteorológicas, oceanográficas. A nossa será a primeira pesquisa arqueológica da história da Ilha da Trindade mesmo. Vamos fazer. E daí a pesquisa ali, né, a Estação Científica Pró-Trindade, né, o ECIT, que eles chamam. Daí o tesouro, né, o livro, ficou na biblioteca, né, daí até eu brincava, o livro certo no lugar certo, né. O livro, o Almirante gostou muito lá, o Comandante 01. Fizemos questão, até tentamos, né, só hastear a bandeira, mas o comandante meio que não vai dar para hastear a bandeira, mas nós fizemos questão de mostrar a bandeira do Instituto lá. Do Instituto, teve na Ilha da Trindade um naviozinho lá atrás, negócio. Daí a volta, realmente, voltamos, daí embarcamos, daí. E uma coisa interessante, quando nós subimos no bote, eu e Nelson por primeiro, o motor do bote falhou. E até no começo, nós na arrebentação, o motor falhando, e a gente no reme, né, porque você fica na arrebentação, a arrebentação é muito forte. E daí eles não conseguiram. O motor engasgou de algum jeito. Até eu brincava, né? O Zulmiro não quer deixar a gente sair da ilha. Tanto que o outro bote teve que vir resgatar a gente. A gente teve que ser rebocado porque falhou o motor do bote, né, na nossa ida lá. A ilha não estava querendo deixar a gente embora. E daqui, vindo embora, né, a visão magnífica de deixando a Ilha da Trindade lá atrás, né, aquele porco-espinho no meio do oceano, né, aquela ilha misteriosa, né, a ilha que inspirou todos os nossos contos, né, Conde do Monte Cristo, Ilha do Tesouro, Como diria Hemingway, adeus à ilha. Aquela emoção. Foi uma experiência fantástica. Até na volta, nós ficamos, demorou também, foi um pouco mais rápido, que eles aceleraram mais a volta. Mas nós tivemos um churrasco lá no convoo, e até eles pediram a gente, não filmem nem nada, e daí cerveja, churrasco, a festa, roda de samba, os marinheiros, a alegria lá. Hasteamos, né, a bandeira, fizemos questão de a bandeira do Instituto mais uma vez ali, e daí aportamos lá em Vitória, e foi aquela coisa bem rápida, né, Nelson, que deu tempo da gente chegar, pegar um voo imediatamente e chegar de surpresa aqui na cerimônia. Daí entrando, daí o que acontece agora? Qual que é os próximos passos que a gente fala, para mostrar até que a gente teve essa reunião, foi semana passada, né, o professor Manuel aqui com o professor Fábio lá no CEPA. Agora nós estamos fechando o projeto que nós vamos apresentar ao IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico Ambiental Nacional, que é quem autoriza uma escavação arqueológica. E daí nós vamos finalizar o projeto com o professor Fábio e tudo mais, para apresentar, e no projeto contempla uma volta, daí para a gente fazer uma volta, uma pesquisa geoarqueológica, né, com a equipe. Mas agora entrando nessa parte. E daí é aquela coisa, né, a expedição Ilha da Trindade agora se prepara, inclusive agora vai ter os próximos anúncios muito grandes na imprensa, do projeto, vai ter... Vocês terem ideia, quem entrou em contato era o Fantástico, que é me levar para ir para fazer uma reportagem só, de um bate-volta desses, como todas as imprensas, mas com certeza isso aqui tem potencial de virar uma série do History Channel, série da Netflix, tudo mais,
E é legal porque é o nosso instituto, né, assumindo, digamos assim, a liderança, o holofote, em um empreendimento desta magnitude. Os livros do Pirata agora começaram a ser traduzidos no final do ano, principalmente o livro preto, que é o livro documental histórico, que digamos que é o checkmate. Começou hoje a ser traduzido, um tradutor norte-americano, Todd Marshall. No final do ano estamos lançando na Inglaterra com apoio do consulado britânico. E os ingleses, quando conhecerem essa pesquisa, até o cônsul me chamou para palestrar em Eton College, na escola do Pirata. Então vai ser uma honra de ir lá e contar essa história, né? E a gente, né, capitão? Bom, espere, né? bom, encerrando essa apresentação aqui, eu quero dizer às senhoras e aos senhores que parece incrível, mas todas aquelas entidades que apareceram ali no começo, e todas as entidades onde o Marcos apresentou essa história do pirata, todos acreditaram. Eu espero que vocês aqui também acreditem. Não, com certeza, né? E assim, então, pessoal, qual que é a nossa palavra, mensagem? Primeiro, claro, a persistência, a dedicação de acreditar no sonho. Muitas vezes, até eu fico brincando, que no início, quantas vezes me chamaram de maluco? Imagina, até eu perdi a conta, até me acostumei. Mas agora é interessante, eu cruzei uma linha que eu não sou maluco, eu sou um visionário agora. Mas depois de tanto ralar, tanto acreditar, de tanto perseguir, eu agradeço, né, meu padrinho no Instituto, que é o Nelson, que me chamou para vir aqui, o carinho que eu fui recebido pelos confrades, pelo presidente, pelo Manuel, o professor Fábio, que desde o primeiro também foi uma das pessoas que acreditou, viu que a história tinha um arcabouço científico, tinha veracidade, e agora, pessoal, nós estamos prontos realmente para dar esse passo grande e tornar pública essa história, tornar conhecida mundialmente agora nos próximos meses e tudo. E o nosso Instituto, né, Nelson? Por favor, capitão. Um apêndice aqui necessário, porque eu quero pedir que o professor Fábio Parente, que é arqueólogo, chefe da expedição, diga alguma coisa a respeito. Ele foi o primeiro cientista que nós convidamos a participar e tem nos dado um auxílio indispensável. Então eu vou passar para ele para dar algum... ele já deu palestra aqui. Ele é um arqueólogo de renome internacional, estão com achados inéditos, principalmente na Jordânia. Éditos. Já publica, Éditos, ele sempre me contradiz. Esse fim de semana passamos juntos, ele e a filha, lá no Marumbi, lá na minha casinha, subimos a montanha. Vou passar então para o professor Fábio Parente. Boa tarde. Alguns esclarecimentos que ele vai falando da expedição arqueológica, mas não é bem claro o que se pode fazer numa situação dessa. Pois entendam, a ilha ela é do começo do Pleistoceno, então é muito recente. As paredes são verticais, a dinâmica de vertente é muito forte, muito rápida, ou seja, cai muito detrito, o que explica possivelmente a ausência, o fato que não foi encontrado o tesouro até agora. Pois bem, o que se faz num caso desse? Não pode escavar à toa assim, a porra louca, porque não tem dinheiro, não tem tempo, não tem lógica nisso. Então a primeira coisa que, a meu ver, tem que ser feita é procurar dentro das ravinas, considerado o fato que a dinâmica é rápida, procurar restos arqueológicos de qualquer tipo, atenção, qualquer tipo, pode ser coisas da época dos piratas ou até mais antiga, certo? Que indiquem a velocidade de deposição do detrito. Isso vai servir para estimar, eventualmente, qual profundidade poderia estar um eventual objeto de interesse, ou seja, um tesouro nesse caso, mas não só um tesouro. Uma ilha dessa certamente era frequentada pelos navegantes durante a época das ditas descobertas. E nem todos deixaram documentos escritos, porque eram, às vezes, ilegais. Então, nós esperamos, no sentido inglês, nós imaginamos que possa ter restos de naufrágios do século XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX. Isso tem que ficar de olho aberto, porque pode ter coisas que não se conhecem da história da marinharia espanhola, portuguesa e inglesa, e talvez francesa. Não esquecemos a expedição à França Antártica, no começo do século XVI, no Rio de Janeiro. Então,
pode ter muita coisa. Dito isso, como procurar? Porque a área de incerteza é muito grande, é cerca de meio quilômetro quadrado. Impensável fazer sondagens à toa. Então, primeira coisa, estimar a espessura do preenchimento. Observar com os olhos, altíssima tecnologia. Nossos olhos são fruto de milhões de anos de evolução, são muito mais sofisticados que o GPR. Então, com devidos óculos, passar 2 ou 3 dias dentro daquelas ravinas, ver onde é que tem um afloramento que se possa datar. Datar como? Radiocarbono, luminescência e, eventualmente, a base do vulcânico com paleomagnetismo. Então, feito isso, nós vamos ter uma ideia da espessura, do preenchimento na ilha toda. Na base disso, na base das áreas de incerteza, fazer algumas tradagens, não sondagens, ou seja, furos com sacarolha, para avaliar a espessura do sedimento. Dependendo do resultado disso, se passa para sondagens, ou seja, escavações de 2x1, com altíssima tecnologia, pá, picareta e luva. Feito isso, se puxam os resultados e faz um planejamento do uso de equipamento sofisticado, só num segundo momento. Então, entre a fase digamos, primeiro contato deles e a fase de escavação, tem essa fase de prospecção, que é de baixo custo tecnológico, que custa chegar lá. Mas depois se alimenta 3 ou 4 dias, digamos uma semana, e já vai ter uma ideia muito concreta do que pode ser feito. Nota final. O nome do pirata, né, Hodder, eu não sei se é coincidência, eu suspeito que não, mas o mais influente arqueólogo inglês do século XX se chama de Ian Hodder. Mesmo sobrenome. Eu acho que é a mesma família, mas eu vou averiguar isso, porque eu não conheço ele diretamente, eu tenho uma colega que é amiga dele. Por sinal, ele veio palestrar no Rio de Janeiro em 2001, ele fez uma palestra sobre o surgimento da civilização, porque ele escavou Çatalhöyük, na Turquia, e hoje é professor emérito nos Estados Unidos, em Oxford. Então, nós vamos, eventualmente, com a devida cautela, contratá-lo, não, ele custa muito caro, contatá-lo, para ver se tem alguma coisa a fazer com a família Hodder. Certo? Se tem perguntas técnicas sobre o desenvolvimento da pesquisa, por favor, está na hora de fazê-las. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, professor Gil. O Zulmiro ele narra que a parte do tesouro da Catedral de Lima eram os relicários, castiçais, tríbulos, era de grande volume. E o outro, na Burra, eram barris pequenos com moedas de ouro, sacos de ouro. Então a gente não sabe mais ou menos o que ouro em pó, o que aconteceu. Uma coisa interessante, só que a gente não consegue confirmar, é que no ano de 2004, alguns marinheiros foram para a Ilha da Trindade, que lá eles ficavam 6 meses naquela época, levaram detectores de metais, passaram na região da Burra e encontraram joias quebradas. E o sargento falou que eles encontraram no primeiro afloramento, se cavasse mais fundo, poderia encontrar mais coisa. Isso daí. O barco, na verdade, na ilha, eles aportavam ali na frente da Baía dos Portugueses, dá o quê? Uns 100 metros, 150 metros, né? 200 metros, mais ou menos, que eles paravam para aportar. E aquela coisa, professor, a gente mesmo, que nem o professor Fábio falou, nós vamos fazer todo, porque agora, pela primeira vez, estamos indo com metodologia científica. Né? Não vamos chegar a Deus dará, vamos fazer todos esses caminhos que o professor Fábio narrou aqui agora. E claro que depois disso, com a ajuda da tecnologia, mas é aquela coisa que eu comentei com vocês, são os 3 cenários, nós encontrarmos algo, encontrarmos vestígios que alguém pode ter retirado ou não encontrarmos nada. Mas a maior chance, a chance mais certa é essa agora. E eu falo agora a vocês a parte de fé, de coisa. Tudo que foi encontrado, tudo isso daí parece que está, de certa forma, brincando, direcionando para que algo seja encontrado na ilha. Então, assim, eu imagino que tem alguma coisa que lá, a ilha tem uma energia, né, Nelson? Todos os marinheiros falaram, tem algo nessa ilha, porque você vê que ela é perfeita. Os piratas escolheram se fosse para guardar algo desse nível. E pelo relato dos 2 piratas coincidirem, tem documentos que existiram e os 2 apontando para o mesmo local, tanto que esse é o único lugar, o único caso do mundo que ocorreu algo desse tipo. Nunca 2 piratas do mesmo bando
apontaram para o mesmo lugar e descreveram o mesmo local, e um entregando o mapa e outro entregando o tesouro. Professora. Bom, em primeiro lugar, eu vou felicitar a dupla Nelson e Marcos pela brilhante explanação e magnífico. A gente viaja junto, não foi, mas viajamos juntos. Parabéns. Vocês fizeram um trabalho, você começou como Piratas do Miro, né? Foi daí que começou, e agora junto, né, brilhantemente com o Nelson. Então você chegou muito longe, vocês chegaram muito longe, e nós nos sentimos parte disso, porque vocês vão chegar longe. Eu brinco com você, né? Spielberg que se cuide com vocês. O Instituto Histórico está chegando longe. Exatamente, é isso que eu ia completar. Então, de uma certa forma, nós nos sentimos honrados com isso. Não é, presidente? Porque o Instituto chegou longe graças a vocês, é esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo. Parabéns e muito obrigada, viu? Nós fazemos parte. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Desculpe. Não, Para o geólogo. A minha pergunta é técnica. Para o geólogo. Sou arqueólogo. Desculpe. Gostaria de ser arqueólogo. Arqueólogo. Eu queria fazer a pergunta. Quando vocês dizem que o tesouro está aí, não sei se seria para você ou para... Eu não sou o que diz o pirata. Eu queria saber, a suspeita de onde está o tesouro parte de que... Não. Da onde? De que... O mapa, o roteiro, as informações que mostram ali. A descrição do roteiro e do mapa e dos dois piratas mostrando os lugares que estão. Eles descrevem geograficamente ali as coordenadas geográficas do local. Baseado nisso, baseado nas informações das expedições anteriores. Porque assim, nós não encontraram, nós não estamos inventando a roda. A nossa é a 10ª expedição. Já ocorreram 9 anteriores. Isso aí. Então, uma clarificação técnica. Vocês entenderam que tem o problema de determinar a espessura do preenchimento eventualmente caído. Qual é a importância disso? De duas ordens. A primeira é a escolha de máquinas, para assim dizer, de técnicas que permitam ver no subsolo. Porque, por exemplo, o radar de penetração, Ground Penetrating Radar, o GPR, o tipo de antena, a quantidade de megahertz depende da espessura do sedimento. Então, lá vai uma escolha tipo técnico e, portanto, custo, sponsor, enfim, toda parte. A segunda é mais grave ainda, grave no sentido latino, pesada, é a quantidade de terra eventualmente ser removida. Vocês imaginem fazer, eu vou dizer uma coisa simples, um buraco de, não sei, 4 metros de profundidade, com um quadrado, sei lá, de 2 por 4, calcule rapidamente a cubagem em termos de metros cúbicos de terra. Isso tudo numa vertente que é inclinada mediamente entre 23 e 40 graus. Onde vai ser jogada essa terra? Esse é um parque nacional. Então, enquanto passeia, faz brincadeira, está todo mundo feliz. Mas quando começa a dizer, olha, nós vamos jogar lá, água abaixo, vamos jogar entre 1.000 e 1.500 toneladas de detrito, eu quero ver como se você se vira com o chapezinho da Marinha, é problema seu. Mas é uma coisa complicada, Então, antes de botar a picareta no terreno, tem que ter, certeza não tem ninguém, mas tem que ter uma boa avaliação quantitativa da terra a ser removida. Senão ninguém pega o tesouro. Seu Manuel. Na minha opinião, essa não é uma busca ao tesouro. O tesouro já foi encontrado. O tesouro é a história do Piratas do Miro. Essa história é o verdadeiro tesouro do Pirata do Miro. A herança histórica desse pirata que aportou em Curitiba, nasceu todas as tribulações que teve e tudo mais. Então, a história, na minha modesta opinião, é o verdadeiro tesouro do Pirata do Miro. Está certo, professor. O professor Manuel ficou certo mesmo. Quando falam... né? Outra coisa interessante também, comentando com vocês, a Prefeitura de Curitiba vai inaugurar agora em julho o Parque do Pirata Zumiro, no Bosque Gutierrez,
um parquinho para as crianças, uma trilha do tesouro interativa, com totens, porque realmente a história em si é o tesouro, o negócio. Claro que nós vamos em cima de algum material arqueológico na ilha, mas tem. Por favor, Menezes. Ó, nós temos aqui um neto de almirante, né? Eu me sinto no dever de prestar uma homenagem a esses jovens pares e ao Instituto por esse trabalho tão significativo. E também, certamente, se orienta para o futuro. E para que chegue muito longe, porque eu sei que vai chegar, eu trouxe ao presidente oferecer um opinião especialíssima para toda a tripulação. Pequenininho, mas cada um deu uma volta, nós já temos também ligações com eles, para que chegue também longe. É algo de extremo refinamento, quase uma joia preciosa, quase uma parte do tesouro. Quase uma parte do tesouro. Olha, isso aqui é um saque especialista. Olha, é o brinde que saque significa o brinde. É para homenagear prosperidade. Prosperidade. Vamos fazer o brinde, né? Então, até o brinde lá. Então, assim, e também, eu gostaria de ressaltar que estamos desde 1994, convido vários festivais, eu tenho lá maior preço, e hoje eu tenho a honra de estar indicando aqui o nosso nobre diplomata, Paulo Pedro Machado, para ser membro do Instituto. Hoje se levantar, seja bem-vindo. Diplomata que representa aqui, um trabalho aqui, juntamente com a embaixadora Lígia, compõe aqui a delegação de Itamaraty, aqui em Curitiba. Curitiba serve, né? Muito obrigado. Agradecemos, né, a oferta, agradecemos, vamos fazer o brinde. Ó, que legal, ficamos extremamente honrados em compartilhar essas informações com vocês. Vamos encerrar agora para a gente fazer o brinde. Só o presidente dar as palavras finais, comentar quem quiser, porventura, um livro do Pirata Zulmiro. O livro capa preta está R$ 85,00, o livro menor, que também conta toda a história, está R$ 40,00, e o infantil ilustrado está R$ 70,00. Posso fazer comigo uma dedicatória, mas agradeço, presidente, para encerrar os trabalhos. Meus caros amigos, como eu disse no início, era um dia especial. Eu acredito que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro deve estar com ciúme da gente, porque nós fomos invadir as águas internacionais saindo do Paraná. Parece que não tem explicação, mas tem. Desde o início, nós aplaudimos o projeto, porque ele tem sua âncora, não está lá na Ilha da Trindade, a sua âncora está aqui em Curitiba, no Pirata Zulmiro. Então, como o nosso instituto é histórico e geográfico, e agora era etnográfico, agora vai ser arqueológico também, então nós adotamos o projeto e fomos em frente. Do aspecto histórico, o Marcos se encarregou maravilhosamente, desde a chegada do cidadão aqui em Curitiba, como ele se escondeu, como é que ele descobriu o mapa. E do ponto de vista geográfico, sai das fronteiras do estado do Paraná e chega lá na Ilha da Trindade. Parece que nós estamos usurpando realmente um território que é nacional, estamos saindo das raias do nosso território paranaense. Nós devíamos nos restringir a estudar a geografia do Paraná e a história do Paraná. Nós estamos indo um pouco além. É pouco. Nós estamos indo muito além. Que não nos... o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que nos perdoe, a gente está invadindo a seara nacional. Então, eu quero agradecer a presença de todos os senhores e o que eu aprendi aqui hoje, que eu não tinha conhecimento. O Espírito Santo e a Santíssima Trindade não tem nada a ver com a Ilha da Trindade. A Ilha da Trindade tem que ver com os três piratas. Ela não se chama Ilha da Santíssima Trindade. Ela chama-se Ilha da Trindade, porque eram três os
piratas que montaram a tríade, né? Então ela é trindade, não tem nada a ver com religião. E isso eu aprendi hoje durante a palestra. Agradeço os senhores, todos convidados agora para a gente tomar, que nem dizer o general Schucker. Está na hora da nossa gengibira. Muito obrigado, dou por encerrada a sessão.